sabe como, por quê, cada detalhe. E hoje pela manhã o pastor Marcos pregou sobre gratidão, estão lembrados? Agora, ele deu a deixa, porque como eu vou ser grato se eu não percebo detalhes? Se eu não percebo detalhes que Deus faz por mim. Sabe como vai ser minha oração de gratidão? Senhor, obrigado porque o Senhor perdoa a multidão dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor me deu a salvação eterna. Mas eu não vou agradecer por detalhes, como ele exemplificou. Obrigado pela conta de energia elétrica que eu pude pagar. Obrigado porque eu tenho água encanada. Obrigado porque eu estou com um sapato, né? Não estou descalço aqui na igreja hoje. Então eu não vou perceber os detalhes, né? E esse capítulo 7 de Mateus, nós encontramos aqui 7 parábolas. Foi uma tarde de histórias que Jesus contou. Ele tirou a tarde para contar histórias. Ele vai falar, sabe de quê? De um grão de mostarda. Olha só. Olha como a mente dele, como é que ele via a realidade, como é que ele olhava os cenários. Ele vai falar de um fermento que uma mulher coloca no pão. O fermento é uma coisa pequenina, é pouquinho que coloca, não é? Imagina, eu nunca fiz pão, mas eu acho que não se coloca 3, 4 colheres de sopa, não é não? É um tiquinho de fermento, não é? Ele vai observar como que um pouquinho de fermento tem uma influência sobre toda a massa, né? E no versículo 1 deste capítulo 13, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Esse foi um dos dias, Henrique, mais tumultuados do ministério de Jesus. E diz o texto, naquele mesmo dia, ele saiu de casa, onde estava havendo todo aquele estresse de movimento, né? Não tinha pandemia, então o pessoal estava cheio de aglomeração lá na casa, né? Diz lá o texto, ele saiu e foi para onde? Para a praia, sentou lá na areia. Eu fico imaginando Jesus olhando os grãos de areia, olhando os detalhes. O capítulo termina, ele contando, aplicando as parábolas, dizendo que o reino é como um pescador. Ele vai, pega um monte de peixe e depois ele volta, traz para a praia, senta e começa a separar os peixes. Esse aqui vai para aqui, esse aqui volta para o mar, esse aqui não presta, esse aqui é bom. Ele está destacando a forma como ele vê a vida. Ele vê detalhes. Isso é importante para a minha fé. Porque não é um Deus absoluto apenas que está lá vendo as coisas genericamente, não. Ele está vendo os detalhes da minha vida. Ele sabe que a mãe da Daniela está lá na UTI. Ele sabe que o seu Elias está lá na UTI. Ele sabe que eu estou sentindo uma pequena fisgada de dor aqui, porque fui cortar um cacho de banana ontem com o Luca, esqueci que eu não estou com mais de 18 anos de idade, e andei igual cabrito lá no negócio, e agora estou aqui pagando. E ele vê, ele sabe tudo. Então eu quero ler para você, já li o versículo 1, que ele saiu, sentou lá na beira da praia. Veja no versículo 10, porque é bastante interessante, ele vai citar Isaías novamente. Versículo 10 do capítulo 13, é onde nós estamos. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Quer dizer, eles veem, estão vendo, mas não veem. Eles estão vendo, mas não enxergam. 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca o entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, mas fecharam os olhos.
Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, esse é o destaque que eu quero fazer aqui, da gente ver a vida e os detalhes como Deus os vê. Que graça! Então, o sermão do pastor Marcos de hoje de manhã vai fazer mais sentido. Quando eu perceber, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. Eu vou ver e vou perceber que foi o Senhor. Agora, vamos ler mais um pouquinho, versículo 31, porque quero destacar essa grandeza do Senhor de ver o detalhe. E contou-lhes outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Eu estou só destacando esses dois textos dentro do capítulo 13 para mostrar a atenção que Jesus dá a algo pequenino. Vocês acham que alguém neste mundo está preocupado em tirar lições de um grão de mostarda? Ele vai perguntar um pouco antes: quanto vale um pardal? Olha a mente dele. Quanto vale um pardal? Alguns trocados, não é o que vocês diriam? Vocês valem muito mais que um pardal. Aqui a gente vai lendo o texto e a gente vai entendendo melhor como que Jesus vê, como é que Jesus percebe a realidade. Então, a primeira lição que eu tiro aqui, onde é que eu estou? Estou aqui embaixo. Primeira lição que eu tiro aqui: amplie a visão. Amplie a sua visão. Eu quero ampliar a minha visão. O Senhor Jesus está dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Então, observe. O reino dos céus tem algo maior do que isto? É como um grão de mostarda. Tem algo menor do que isto? Então, ele vê o grão de mostarda dentro do reino dos céus. E aqui está a beleza, porque eu não consigo ver o menor, o particular, se eu não tiver uma visão do todo. Por que que quando o meu parente está hospitalizado, eu fico angustiado? Basicamente, por causa da minha inabilidade de ver o todo. Por que que Maria e Marta estavam angustiadas com a morte de Lázaro? Porque elas não estavam vendo a eternidade. Elas estavam vendo a morte, só a morte. Então elas viam o grão de mostarda, mas não viam o reino, não viam a eternidade. Então eu preciso me afastar e ver o todo. O mundo micro é tão extraordinário quanto o macro. Uma vez eu recebi um vídeo que mostrava as coisas se ampliando, né? Do pequeno, do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Brasil, para a América, para o continente americano, para o planeta Terra, e depois ia subindo, subindo, e aquele vídeo não acabava com os bilhões de galáxias e tal. Depois foi voltando, chegou até onde eu estava, e aí foi descendo para o micro foi descendo. É outro universo, tão extraordinário como o que se amplia. Mas eu preciso ver o quadro maior. Jesus via o grão de mostarda e o comparava com o reino de Deus, ou o encaixava dentro do reino de Deus. Por exemplo, este ano é realmente um ano terrível? Se fizermos uma pesquisa, nesse momento, que estamos terminando 2020,
É bem provável que, estatisticamente, a resposta vai ser quase que 100%. Esse é um terrível ano. Um repórter da CNN de Londres fez uma reportagem interessante, e o título da reportagem era Querido 2020. E aí ele foi enumerando uma série de vitórias de 2020. E uma das que ele mencionou, por exemplo, foi a descoberta de uma vacina em poucos meses, coisa que levaria talvez 6 anos. Mas nós estamos dentro da pandemia, no meio do furacão, então a gente não consegue olhar fora da tempestade. Eu não me esqueço, eu já contei para vocês aqui, uma vez fazendo uma viagem por cima das nuvens, e a coisa estava feia lá embaixo. Era uma tempestade terrível, mas eu estava voando por cima da tempestade. Então, nós precisamos olhar um pouco mais como Jesus, não é? As coisas não são talvez tão tristes, ou talvez não são tão belas. A gente precisa olhar o reino e então vamos fazer uma leitura melhor do momento presente, do detalhe, né? O que aparentemente é uma derrota, pode não ser. E o que aparentemente é uma derrota, pode não ser. A vitória ou a derrota depende de onde ela se localiza no quadro maior. Então Jesus disse, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Amplie, então, a sua visão. Segundo lugar, ele quer dizer, cuidado com as distrações. Porque o que impede a gente de sentar lá na beira da praia, como Jesus fez, e contemplar, e meditar, e ver detalhes, e perceber que bênção foi o dia de hoje? O que impede? Sufoco. As distrações, as muitas coisas. Ele vai contar no versículo 22, perto ali do 22, ele vai falar das várias parábolas que ele contou, não é? É de uma semente que foi sufocada pelos espinhos. E o próprio Senhor Jesus estava num dia bastante estressado, mas ele se retirou para contemplar, para meditar, para perceber. Nós precisamos também, e quando esses sufocos tomam conta do nosso coração e das nossas mentes, deixamos de ver a graça, a beleza, a bênção de Deus na nossa vida. Nós estamos envolvidos com muitos afazeres, e então não temos tempo para ouvir, né? Ele não vai falar isso para Marta? Você está ocupada com muita coisa, e você diz, mas pastor, você está exagerando, você já repetiu isso umas 3 vezes nesses últimos dias. Mas veja, irmãos, nós estamos ou não estamos no meio de um mundo cheio de informações, cheio de entretenimento. É ou não é um fato que se você tiver 5 minutos, a internet tem recursos para ocupá-los? É ou não é um fato que você se sente assim meio ET, se você sentar numa areia da praia para não fazer nada durante 1 hora? Não é um negócio esquisito? Não estamos todos Marta neste momento? E então os espinhos sufocaram aquela semente. Muita coisa. Se tem muita coisa, eu não posso perceber o detalhe. Os fariseus tinham muitas opiniões, Marta tinha muita coisa para fazer, mas Jesus podia, no meio daquela confusão toda, ele podia se retirar, porque ele tinha que cuidar de outros aspectos que eram igualmente importantes. Então, cuidado com as distrações. Esse texto também vai dizer, ou esse capítulo, né, vai dizer, vença a incredulidade. Eu, às vezes, não vejo Deus nos detalhes do meu dia, porque eu não creio. Eu sou membro da igreja. Meu nome está lá no hall de membros, mas eu não creio que Deus esteja se movimentando na minha rotina.
Eu creio que existe um coronavírus, eu nunca vi, mas eu creio que ele existe. Eu creio que ele está se movimentando e afetando as pessoas. Eu creio, eu nunca vi, mas disseram que tem um coronavírus no mundo, eu acredito nele, mas eu não acredito que Deus esteja se movimentando e afetando o destino das pessoas. Então, esse é o problema. Jesus vai dizer, vocês vendo, não veem. Eu preciso trabalhar a questão da confiança genuína em Deus. Em Mateus 17, 5, 4 capítulos à frente, Jesus vai dizer, então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e perguntaram, por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes, porque a fé é pequena. Eu preciso crer mais que o Senhor Jesus está se movimentando na minha rotina, no meu dia de hoje. Jesus fez coisas, movimentos, afetou o meu dia, afetou a minha realidade. Para você que ainda não se entregou a Jesus, você que não fez uma oração, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, eu preciso abrir aqui um parêntese para fazer um destaque para você. Para ver Deus movimentando nos detalhes da sua rotina, em primeiro lugar você precisa adquirir o direito de ver. É, isso mesmo. Adquirir o direito de ver. Jesus vai dizer no versículo 11, a vocês, aos discípulos em particular, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que Jesus está dizendo nesse texto é que você só pode ver Deus e os movimentos dele na sua rotina se ele permitir. Em João 1,12 está escrito, todos quantos receberam a Jesus, receberam o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Por isso, agora podem perceber os movimentos, podem participar dessa intimidade. Então, é preciso adquirir o direito. Tudo que vemos de Deus, isso aqui é teologia básica. Tudo que vemos de Deus é concessão. É porque Ele permitiu ser visto na sua rotina. Então não adianta, por esforços próprios, por inteligência, por estudos, ver o movimento de Deus. Você pode ver um coronavírus, mas você não pode ver Deus, porque a arte de Deus é se esconder, como diz Isaías 45. Mas esse texto também me diz que para eu perceber esses detalhes, eu preciso andar com Jesus. Então ele deixou a multidão, versículo 36, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, não há melhor maneira de eu perceber Deus nos detalhes do meu dia que andar com Jesus. Em oração, em leitura bíblica, em conversas sobre Jesus, em conversas com Jesus, em conversa com os outros a respeito de Jesus. É andando com Jesus que eu percebo detalhes. Há um caso muito ilustrativo, né, que ilustra muito isso que eu estou dizendo aqui, que é, depois de ressuscitado, Jesus vai com direção a Emaús e aproxima de 2 discípulos e conversa com eles, e quando eles chegam a certo lugar, eles convidam Jesus para entrar, e então, quando Jesus se revela a eles, como eu disse, sempre é uma concessão de Deus, eles então comentam, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as Escrituras? Então, é andando com Jesus que nós vamos perceber mais de Deus no nosso dia. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu converso, quanto mais intimidade eu tenho, mais eu percebo Deus no meu dia.
É perfeitamente possível passar um dia inteiro como se Deus não estivesse envolvido na sua rotina. É preciso andar com Jesus. Eu quero mais de Deus, você não quer? Eu quero. Eu quero ver mais Deus, né? Eu quero, aqui então tem caminhando para encerrar, né? Eu queira mais, eu quero mais. Os discípulos disseram no versículo 36, explica-nos a parábola. Muita coisa acontece, mas aí você chega para Jesus e diz, eu quero um pouco mais de detalhes, eu quero entender melhor, eu quero sentir melhor, eu quero compreender melhor. Então, o que Jesus faz? Não tem detalhes para vocês não, não tem nada para ser esmiuçado aqui não, se virem. Não foi isso que ele falou. Então Jesus, vocês querem? Então senta aqui, vamos conversar mais? Então eu terei mais detalhes à medida que eu puxo o assunto com Jesus, né? Então, os discípulos disseram, explica-nos a parábola. Eu citei quarta-feira uma frase de um avivalista já falecido, mencionada pelo Dr. Frisel, que eu gostei muito da frase, e que diz assim, receberemos de Deus tanto quanto estivermos dispostos a receber. Já imaginou? Quanta coisa Deus tem para mim que eu não absorvi, que eu não aprendi, que eu não recebi, porque eu não tive essa disposição para retirar, para buscar, né? Jesus não recusa um pedido deste. Explica-nos esta parábola, Senhor. Ele diz, para já. Senhor, eu queria entender esse texto. É para já, o Espírito Santo diz, vamos lá. Ele está pronto a nos dar mais detalhe, mais profundidade, especificar mais a nossa compreensão. A eles não, disse Jesus, mas a você sim. Você é feliz, porque se você quer, eu estou pronto para abrir mais o meu coração. Não é? Por fim, seja esta semente e esse fermento pequenino para transformar a realidade. É o que está lá no texto. Jesus vai dizer, isso é no versículo 38. Cadê o 38? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Ele conta aqui parábolas sobre semente e depois ele vai arrematar dizendo, você é a semente. Que coisa extraordinária. Depois dele dizer, o reino dos céus é como uma semente de mostarda. E o agricultor saiu para semear, a semente caiu aqui, a outra caiu ali, a outra caiu lá e tal. E ele está contando, os discípulos chamam de Senhor, explica para a gente isso em detalhes. Ele, tá bom, vamos lá, eu vou explicar em detalhes. E aí ele vai explicando. E nessa explicação ele diz, você é a semente. Que coisa. Eu sou a semente. Eu sou o pequenino detalhe. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. A má semente do joio é a semente, são os filhos do maligno. Mas eu sou esse fermento, essa pitadinha de fermento nessa grande massa. Então ele está dizendo, não menospreze uma pequenina semente. Eu não menosprezo, eu não faço pouco caso. Você é uma pequenina semente, preciosa, e pode fazer uma grande diferença. Não é maravilhoso isso? Sabe o que vai acontecer? Você vai se desenvolver, você vai crescer, e sabe o que vai acontecer? As aves dos céus virão construir ninhos em você. Você vai ser a base para sustentar outros, para sustentar a natureza, para ser bênção. Então, uma pequenina semente que cresce e se torna bênção. É isso que ele quer que eu seja. Você é o sal
que muda o sabor. Quanto de sal você coloca é pouquinho, né? Hoje mesmo fizeram lá uma carninha, e é uma pitadinha de sal, mas muda totalmente o sabor, não é? Então, é uma pitadinha de sal, é o que você é o que eu sou. Uma lâmpadazinha, uma estrelazinha. Ah, mas o que vale? O que vale, Isabel, nesse mundo de 8 bilhões de pessoas? Não, Jesus diria, não menospreze a pequenina semente. Você não tem ideia do que eu posso fazer com ela? Você não tem ideia do que eu posso fazer com uma pitada de fermento? Lá na sua faculdade, você como doutor lá e professor dos seus colegas, uma pitadinha de fermento pode levedar toda a massa. Deus usa as coisas simples para confundir as complexas, as sofisticadas. Então, eu sou um detalhe, é verdade, pode me acusar, mas um detalhe nas mãos de Jesus, percebido por Ele, e Ele pode me usar para abençoar muita gente. Né? O que Ele pode fazer com alguns poucos pães e alguns peixinhos, o que Ele pode fazer? Ele é o Deus que usa pequeninas doações, pequeninas entregas, pequeninas consagrações. Quer entregar o seu coração? Quanto vale o seu coração nesse mundo de quase 8 bilhões? Você diria, não vale muita coisa. Eu não sou muita coisa. Se me tirar desse mundo, o mundo não sente nenhuma falta. Jesus sente. Jesus sente. Jesus pode olhar um grão de mostarda. Jesus pode olhar um pardal com a asa ferida. Muito mais vale você ou eu para Ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós só temos que louvar o Teu nome, pela maneira como o Senhor nos vê. Que seria de nós, se o Senhor não nos olhasse assim? Que seria de nós, se o Senhor olhasse apenas as galáxias? Se bem que, pela tua grandeza, olhar as galáxias seria ainda muito detalhado. Mas o Deus que conta e chama cada estrela pelo nome, e ela obedece, e ela atende, consegue me ver, eu pequenino, e consegue me amar, e consegue investir em mim, e ainda consegue, que graça, me usar para sustentar outros, para ser bênção, para modificar a realidade, para dar sabor à vida. Então eu só tenho que agradecer, só temos que louvar o Teu santo nome. Por isso realizamos cultos, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor existe para nos amar, e nós então Te adoramos. Aceita, ó Deus, a nossa vida, aceita a nossa pequenina oferta, o nosso pequeno louvor. Permite-nos, ó Deus, ver mais de Ti entre nós, os movimentos do Senhor, que o mundo não consegue perceber, mesmo porque não crê, mas nós cremos e desejamos e pedimos, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor.